Falar mais sobre isso? Vamos. Com entrevista aqui no Novo Dia, vamos falar com o presidente do INSS, Gilberto Valler, que já aparece aqui conosco para essa conversa, assim como a Isabel Mega, nossa analista lá em Brasília. Gilberto, seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Pedro. Bom dia, Isabel. Bom dia, telespectadores. Um prazer enorme estar aqui com vocês para poder esclarecer pontos do INSS nessa manhã. Muito bom. Inclusive, já passo a palavra ao Pedro Duran, que ele trouxe todo esse material para a gente. Gilberto, eu acredito que seja importante ouvirmos o INSS sobre o que o Duran trouxe para a gente há pouco. Por favor, Pedro. Obrigado, Carol. Dá bom dia para o presidente, para a Isabel, que eu não tinha encontrado ainda. Presidente, queria entender, ao ouvir esses áudios, essas ligações relâmpago, as pessoas induzindo os idosos a aceitarem os descontos, o que passa pela tua cabeça? Qual é o sentimento que o presidente do INSS tem ao ouvir esse tipo de mensagem, esse tipo de ligação? E mais do que isso, eu fiquei me perguntando, não sei se o senhor tem algum tipo de desconfiança, como será que essas entidades conseguiram os dados pessoais desses idosos? Bom dia. Bom dia. Primeiro, o sentimento é de revolta, né? Porque são pessoas tentando dar golpe para quem mais precisa, para população mais carente, população de idosos, portadores de deficiência, pessoas que estão acamadas. Isso é revoltante e talvez essa associação que passou por último seja a razão pela qual ela é a campeã de reclamações hoje no aplicativo Meu INSS por pedido de ressarcimento. Isso demonstra uma maneira de agir dela, uma maneira de golpear nossos aposentados e pensionistas. Isso é revoltante, isso é algo que gera repulsa em todos os servidores do INSS, com certeza. É você tirar de quem tem pouco para poder manter o seu aparato de luxo na sua vida particular. Isso é gravíssimo. Como conseguiram a folha, a informação de quem é beneficiário, isso é uma coisa que tem que ser apurado, tem que ser analisada. A Polícia Federal tá verificando como que essas entidades conseguiam a lista de aposentados e pensionistas. A CGU também, os órgãos de controle estão tentando verificar a forma como é vazado esse tipo de informações. E o INSS também. O INSS vem adotando procedimentos internos de melhoria nas suas redes, melhorias na sua segurança, melhoria no que pode ser informado para aquela instituição. Como presidente do INSS, o que o senhor tem a dizer para esses idosos que receberam essas ligações e que tiveram os descontos? Eles vão ter essas ligações usadas como prova, como as associações e entidades tentaram, mas não conseguiram fazer na justiça em muitos casos? E o que o senhor diria? Qual recado o senhor daria para esses aposentados, presidente? Bom, primeiro um recado geral para todos os aposentados e pensionistas que foram vítimas de golpe e estão nessa situação hoje de insegurança, de saber quando que vai receber ou não. Primeiro, um pedido de desculpas, né? O INSS precisa pedir desculpas porque possibilitou que entidades golpistas ingressassem no INSS. Entidades golpistas pudessem utilizar o nome do INSS para poder fraudar nossos aposentados e pensionistas. Essa é a primeira fala que a gente precisa fazer. É a revolta, é a desculpa e também de que isso não ocorrerá mais. Nós estamos fechando os canais, nós estamos, na verdade, bloqueando essas tentativas de golpe em tudo aquilo que for possível, até mesmo reanalisando se vale a pena ou não o INSS mediar esse tipo de relação entre entidade associativa e INSS. Para isso, a gente vem mantendo bloqueado e não tem previsão de retorno esses descontos associativos em folha. Eles estão bloqueados até uma segunda ordem. E se algum dia voltar, tem que ser padrões muito diferentes, tem que ser padrões, na verdade, muito distintos daqueles adotados. Eu não posso firmar um acordo de cooperação com uma entidade de fachada, com uma entidade que não existe, com uma entidade efetivamente que foi criada única e exclusivamente para trazer golpe aos nossos aposentados e pensionistas. Que ela não pense que ela, para ser uma associação, ela tem que saber o público que ela está associando. E para ser uma associação, ela tem que representar esse público e não golpeá-lo, não, na verdade, ser objeto de fraude como aqui, então, existente.
Gilberto, estamos falando nesse momento com quantos aposentados e pensionistas vítimas dessas fraudes. Não temos ainda um número, mas qualquer estimativa do Instituto, há uma expectativa de que a abertura do atendimento nas agências dos Correios amplie ainda mais o número de aposentados e pensionistas que questionam esses descontos? Então, nós temos, na verdade, grandes números apontados pela operação da Polícia Federal sem desconto, como falado inicialmente, dizendo que pode alcançar 4.100.000 aposentados e pensionistas esse tipo de fraude. Mas o INSS não se quedou somente para poder verificar essas entidades que tinham um indício de fraude. A gente entendeu por bem abrir um pente fino, colocar a limpo toda e qualquer relação de entidade associativa. E a gente abriu a consulta de vínculos, a consulta de descontos para 9 milhões de aposentados e pensionistas. 9 milhões foram alertados no aplicativo Meu INSS de que tinham desconto, para que eles conferissem um alerta para que ele pudesse olhar efetivamente se esse desconto foi devido ou não. Então, a gente não se limitou a 16 entidades como na operação da Polícia Federal. Fomos além. 41 instituições que têm acordo de cooperação, que realizaram um desconto, estão sendo passados a limpo com o auxílio dos nossos segurados. E qual é a ideia até então? Um número que chama a atenção, que a gente ampliou de 4.100 para 9.200.000 pessoas para poder verificar, é que realmente 2 milhões, quase 2.100.000 apontam que esse desconto é indevido, mas 6 milhões de pessoas tiveram acesso a essa consulta no aplicativo Meu INSS, se aquele desconto era devido ou não. Desses 6 milhões, 2 milhões sinalizaram, 2 milhões não tinham qualquer desconto, mas 2 milhões ficaram calados, não quiseram apontar para a gente se aquele desconto era válido ou não. Ou seja, nós já alcançamos 4 milhões, mais de 4 milhões de pessoas que tiveram desconto, que puderam consultar a base de dados e tiveram a possibilidade de reclamar. Não fizeram 2 milhões até agora, provavelmente porque estão pesquisando para verificar se autorizaram ou não, estão consultando familiares ou outras pessoas se esse é o melhor forma de agir, mas a nossa ideia é que a gente chegue aos 9 milhões e escute ele. Para isso, a partir do dia 30, ele pode fazer o atendimento presencial via Correios e a gente verificando que alguma comunidade não foi possibilitada essa consulta, o INSS vai até você numa busca ativa quando a gente declarar, quando a gente informar o nosso calendário de busca. Gilberto, já passo aqui a palavra para a Isabel, mas só trazer um outro ponto que a nossa analista Luísa Martins traz em destaque no site da CNN Brasil, que é com relação à enxurrada processual prevista por conta dessas fraudes no INSS. Técnicos da AGU estão estimando em 2 milhões de ações por danos morais. Como é que o INSS deve lidar com esse volume processual? Bom, uma importante pergunta, e a gente vem desde o dia 6 de maio, negociando com o Ministério Público, Defensorias Públicas e Judiciário a tentativa de um acordo, uma tentativa de uma costura, uma tentativa inclusive de costura para que nossos aposentados e pensionistas recebam administrativamente sem a necessidade de procurar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele já está assoberbado de demandas. O maior cliente do Poder Judiciário hoje é a Previdência. E você colocar mais 2 milhões, 4 milhões de pessoas no Poder Judiciário, a gente só vai atravancar políticas públicas. A nossa ideia é resolver administrativamente, sem a necessidade de se socorrer ao Poder Judiciário. Lembrando que o compromisso assumido é de que quem foi lesado vai ser ressarcido pelo INSS. Isabel Mega. Presidente, muito obrigada por estar aqui com a gente. É sempre muito importante a gente ter esse canal aberto para tirar as dúvidas que podem ser de quem está assistindo a gente, né? E uma das principais dúvidas é sobre
quando essas pessoas vão ter esse ressarcimento? Eu ia puxar o gancho justamente da judicialização, presidente, porque vocês, na coletiva da semana passada, falaram em ter acesso ali a um quantitativo, um levantamento que vocês estão fazendo sobre quantas pessoas foram lesadas e em quanto, né? Para a partir daí vocês definirem esse cronograma. A partir de quando vocês vão conseguir definir esse cronograma, presidente? E quando que vocês planejam conseguir já fazer as primeiras devoluções desses casos anteriores aos casos pontuais agora em relação aos descontos das últimas folhas? E levando em consideração um dado também que vocês deram na coletiva, até o nosso repórter Pedro Moreira, que estava por lá, me lembra aqui, vocês deram um dado que chamou muita atenção de todo mundo. Até aquele momento da sexta-feira, se o senhor tiver atualização, por favor, nos corrija aqui. 33.545 respostas de entidades. Desse total, apenas 3 casos as entidades reconheceram que, de fato, não tinham feito esse desconto, inclusive pediram a emissão da guia para fazer esse dinheiro retornar aos aposentados e pensionistas. Como é que a gente tem a atualização desse dado? E esse dado não é muito sintomático para a gente entender uma dificuldade que vai vir pela frente em relação a essa contraprova? Bom, importantes os seus questionamentos, Isabel. Na verdade, assim, para atualizar, tem mais de 50 mil respostas hoje das entidades, muitas juntando que houve já um litígio judicial entre ela e o nosso aposentado e pensionista, e houve um pagamento em ação judicial, com ressarcimento integral aos aposentados. Essa é a grande maioria das respostas de mais de 50 mil pedidos feitos pelos nossos aposentados e pensionistas. Ou seja, quando ele tinha um desconto, ele procurou o Poder Judiciário e o Judiciário efetivamente condenou a instituição e a instituição fez o ressarcimento. Quanto ao reconhecimento de que ele não tem a documentação, apenas 4 agora, atualizando de quinta para cá, mais um caso, houve o reconhecimento de que não houve efetivamente não tinha a documentação comprobatória desse desconto. Então, isso é uma questão bem importante para a gente verificar que as instituições, apesar de ainda terem mais de uma semana com um prazo, talvez esteja buscando nos seus arquivos, buscando a documentação comprobatória e, por enquanto, apenas 4 tiveram a certeza de que aquele desconto foi indevido. Uma questão de cronograma de pagamento. Nós, como falado e como está, inclusive, na tela de vocês, nós temos 3 momentos para poder fazer esse pagamento. O primeiro começa hoje, com essa devolução de 292 milhões de reais aos nossos beneficiários, daquele valor retido no mês passado, não repassado para as entidades e que serão devolvidos a partir desse mês, a partir de hoje. Importante salientar que isso não se restringe às instituições que são objeto de investigação. Todas as 41, não haverá mais desconto associativo perdurando nesse período. Ou seja, todos os descontos associativos serão devolvidos a partir desse mês. E nenhum outro desconto, por enquanto, será feito no contra-cheque ou na folha de pagamento dos nossos segurados. Esse é o primeiro período. O segundo período, e daí é uma situação de que a instituição tem 15 dias úteis para poder juntar a documentação ou realizar o pagamento. Quando ela realiza o pagamento, ela não realiza o pagamento direto ao nosso segurado, para evitar outro golpe, de que ele caia tendo que informar PIX, CPF, conta bancária. Ele faz o pagamento através de uma guia para o INSS e o INSS inclui na próxima folha. Não fazendo o pagamento, não fazendo a comprovação de que o vínculo era regular, o INSS vai ressarcir. Quando? No menor prazo possível. A gente precisa efetivamente acabar o primeiro ciclo de contestações para a gente ter um montante, para a gente verificar a quantidade de dinheiro e pessoas lesadas. A gente verifica que valores e tempos são muito diferentes de associação para associação. E também, agora começa um ciclo de requerimentos pessoais. Acho que nas primeiras semanas, que é quando ocorre uma corrida para esse tipo de pedido, a gente já consegue levantar realmente em projeção quantas pessoas foram objeto de fraude e o tamanho, o montante do valor a ser indenizado.
A importância, presidente, de esclarecer, o Fernando já está me dizendo aqui, mandou uma mensagem, falou assim, bom dia, eu estou vendo vocês entrevistaram o presidente do INSS, tive um problema com a minha mãe, ela fez a contestação, assinalou errado e não conseguiu mudar depois, agora não consegue mais reclamar desses descontos. E o que a gente fica se perguntando também, presidente, é de onde vai sair esse dinheiro? Será que as associações, entidades já não se desfizeram desse dinheiro que arrecadaram durante todo esse tempo? O governo vai ter que pagar a conta? Vou passar aqui para a Isabel, que ela também tem uma última pergunta, o senhor responde duas em uma aí. Presidente, é uma pergunta com base em algo que o senhor falou, para eu entender se eu entendi certo, né? Em algum momento, o senhor vê a possibilidade desses acordos do INSS com as associações voltarem, né? As chamadas ACTs. O senhor falou em algo sobre rigor, caso isso aconteça. Eu queria só entender se foi isso mesmo que eu entendi. Na verdade, assim, dentro do próprio governo, e está sendo discutido também no Congresso Nacional, vocês viram que semana passada foi um tema discutido, se esses descontos deveriam ou não continuar sendo mediados pelo INSS. Não é uma decisão ainda tomada, se precisa ou não, há posicionamentos contrários e favoráveis. O que eu posso garantir é que, se retornar, não pode ser frouxo a fiscalização como foi. Não pode o INSS assinar acordos de cooperação técnica com bandidos. Não pode sentar à mesa. Não pode adentrar ao INSS pessoas sem qualificação que queiram simplesmente cometer golpes contra nossos aposentados e pensionistas. É esse a situação. Quanto à pergunta, ao questionamento do seu telespectador, de que a mãe sinalizou errado e o sistema fechou, ele fecha. Para poder abrir, ele precisa, na verdade, ligar na central 135 e daí não é o desconto, não é na central do desconto, para poder reabrir a função. Ou então ele manda via a ouvidoria do INSS no canal Fala BR INSS solicitando a reabertura desse procedimento. A gente não permite ficar aberto, porque senão os nossos dados e a nossa percepção mudaria dia a dia. Um dia teria 2 milhões, no outro dia 1.900.000, 1.800.000, e a gente não quer manipulação de números, a gente quer um máximo de transparência. Quanto ao valor trazido, quem que vai pagar, a gente já, no dia da operação sem desconto, mais de R$1 bilhão de bens foram apreendidos pela Polícia Federal, CGU, por determinação judicial, com vistas ao ressarcimento. A AGU vem atuando diretamente para conseguir um bloqueio também a mais de 2,5 bi. Essas instituições que tiveram 1 bi sem já bloqueados e mais 2,5 bi, de onde vai sair? Nós fizemos a desconsideração da pessoa jurídica, não é só a instituição, é também o sócio e outras empresas que esses fraudadores possuem, com o único objetivo de fraudar pessoas de boa índole. Então, a ideia é que primeiro a gente esgote, a gente consiga esse dinheiro para poder ressarcir o erário, ressarcir os nossos aposentados e pensionistas. E daí vocês vão perguntar, mas então vai ter que esperar o processo judicial terminar para poder ressarcir? A resposta é não. Mas a gente precisa saber amanhã ou depois de onde vai vir esse recurso. Pode ser que o governo faça uma antecipação de crédito para os nossos aposentados e pensionistas e depois seja ressarcido com essa fonte, com o direito à venda desses produtos e uso. Há um pedido já para acelerar na Justiça a utilização desses bens, para vender esses bens, para poder utilizar o dinheiro para o ressarcimento de imediato desses valores. Gilberto Valler, presidente do INSS, trazendo aqui vários esclarecimentos para a gente nessa conversa no Novo Dia. Mais uma vez, muito obrigada, presidente do INSS, aqui canal aberto. Muito obrigado pela oportunidade. E só uma questão a mais. O valor até então apreendido cobre hoje os valores requeridos até então, para tranquilizar a nossa população. Obrigada, então, Gilberto muito Valler. obrigado, eu estou à disposição de todos para maiores esclarecimentos. Obrigado pela oportunidade. Bom dia, obrigada Isabel Mega, obrigada Pedro Duran, daqui a pouquinho a gente conversa mais.